Olá, que tal? Olá, que tal? Olá, que tal? Sejam todos muito bem-vindos à Faculdade Sanspeg. Aqui sou o professor Fernando, mais uma vez para fazer o quê? Dar essa aula incrível para vocês sobre Startup Thinking. Is that Startup Thinking? Oh my God. Vocês têm um monte de palavra em inglês. É pensamento de startup. Desde o começo do PIP eu falo para vocês que o pensamento é voltado para o design, de testagem, né, de tentativa, prototipagem, de ideação, essa coisa criativa. E a aprendizagem tem tudo a ver com isso. Por isso que uma das metodologias de aprendizagem é design thinking. Ah, e o que é esse negócio de startup thinking? Design thinking, startup thinking, meu Deus. Thinking é pensamento. Startup é um modelo de pensamento de quem monta empresa, de quem monta startup, quem estrutura uma solução para o mundo, certo? E o design thinking é a mesma coisa, só que voltado para uma proposta menor, talvez. Tá? O ponto é, a gente vai falar de uma das etapas do PIPA, que é o desenho da proposta de valor, o desenho do meu cliente, o entendimento do que é esse cliente, quem é esse cliente, um desenho do mercado que eu vou atuar com a minha solução e o desenho dessa solução finalmente, ok? Então, vamos lá. Espero que vocês estejam bem atentos, porque vai ser incrível esse momento, do começo até o final. Vamos lá, né? A gente já falou que todo e qualquer projeto que vocês virem a desenvolver vai ter algum tipo de relação com os ODS. Não precisa repetir isso. Então, são 17 ODS, a sua proposta de valor, a sua solução vai ser sustentável, ou vai ter alguma vertente voltada para a sustentabilidade e vai ter alguma conexão com algum dos 17 ODS. Lembrando que a proposta de valor é um conjunto de benefícios, aliás, é o traz que uma proposta de valor descreve os benefícios que os clientes podem esperar de determinados produtos e serviços. Eu trouxe a referência do Osterwalder porque foi ele que criou o Canvas. Então, ele criou a proposta de valor. Tá? E esse último livro dele, ele fala só sobre proposta de valor. Então, eu trouxe bem bonitinho ali para vocês saberem que é o principal benefício que a sua solução tem. Tá? É a sua proposta de valor. Ok? É o que realmente você entrega de verdade para o cliente. E vamos lá, você vai ter que fazer o desenho disso para o seu pipa, tá? Mas para você fazer isso, tem que entender para quem você está fazendo isso, que é para o seu cliente. E quem que é o cliente? Então, existem várias, talvez, confusões voltadas para entendimento de cliente, né? Em breve eu vou fazer um curso só sobre isso, mas, a priori, eu vou mostrar 4 possibilidades para você, onde todas são clientes, mas para vocês que entendam que existem papéis e responsabilidades em determinados momentos. Ele não deixa de ser cliente por isso, mas é só para você entender quem que é o seu cliente, né, o da sua solução, porque às vezes o seu cliente é o usuário, mas não é o que compra, enfim. Então, vamos o primeiro, né? Usuário. O usuário é aquele indivíduo que ele vai usar o seu produto, o seu serviço, né? Se você comprar um brinquedo para um bebê de 6 meses, o bebê é o usuário, mas quem vai comprar? Você, entendeu? Que nem sempre quem está usando, o usuário em si, é o cliente que paga, entendeu? Então, na concepção do produto ou serviço de uma empresa, é importante conhecer bem quem é o usuário e e o que ele sente, do que ele gosta, quais são os seus hábitos. Então, por exemplo, esses brinquedos de criança não podem cortar, não pode ter problema para colocar na boca, tem uma série de fatores, tem que ter descrição de idade, enfim, por quê? Porque é desenhado para as crianças, mas na hora de fazer o apelo para compra, para venda, é para o pai. Então, esses são detalhes para você entender para quem. Você vai vender para o marido comprar para a esposa? Você vai vender direto para a esposa? Você vai vender para a mãe comprar para o filho? Ou para o filho comprar para a mãe? Sabe? Você tem que fazer, saber quem que vai usar a sua solução. Se o seu cliente é um cliente usuário, é um cliente comprador, é um cliente só usuário, enfim. São as necessidades do usuário que determinam como o produto vai funcionar. Isso é fato. Então é importante você saber quem que é o usuário da sua solução. Vamos para o próximo. O próximo
Não é tão diferente assim, mas é o comprador, é o que paga, né? É o faz-me rir mesmo. É o comprador, é aquele que efetua a transação, que monetiza o processo. Então, o comprador ele influencia as ações de promoção do produto ou serviço. Isso porque o sentido da promoção é comunicar a proposta de valor. Então, quando você promove algo, você propõe ali, isso vai ser assim por causa disso, vai ficar aqui em cima dessa estante, ou vai ficar mostrando aqui direto na vitrine, ou vai ser do lado do caixa, ou vai ser aqui no site, vai ser dessa cor. Toda a parte de promoção do produto, né, é para você se relacionar com quem vai pagar ali, né? Desenvolve relações favoráveis com o comprador, informando e persuadindo a aceitar o produto e fomentar a sua procura, tá? Então, você tem que pensar nele como cliente, sim, mas é aquele cara que vai fechar a compra, entendeu? O apelo visual para ele é um, o para o bebê é outro, pensando naquele exemplo do usuário. Continuando aqui, o consumidor. Pô, o consumidor é aquele que consome. Pô, mas consome? Consome é muito amplo. Então, eu posso dizer que é aquele que participa do processo de escolha. Porque muitas vezes o consumidor é a esposa, quem vai pagar é o marido. Então, tá entendendo que é diferente? Mas os dois são clientes. Então, podendo ser, inclusive, o usuário. Então, daqui a pouco, você vai comprar comida, o marido compra comida, quem vai usar a comida? Todo mundo vai usar, né? Porque todo mundo vai comer. Mas quem vai cozinhar é a esposa. Então, se ela pede aquela fruta daquele jeito para fazer aquele doce, é do jeito que ela pediu. E aí de você que desobedece. Que aí entra outros fatores. Mas pensando aqui, não confunda o consumo com o uso. Por quê? Porque o consumo está ligado à escolha. Sim, o consumo está ligado à escolha. Então, no exemplo do bebê, a mãe ou o pai podem ter comprado o brinquedo. Nesse caso, são eles os consumidores. Mas se é uma criança, a mãe e o pai vão comprar, mas quem escolhe já é a criança. O pai não sabe de PlayStation que joguinho que é. É a criança que vai escolher. Entendeu? Então, quem consome o produto está ali no processo de escolha, participando do processo da escolha desse produto. Presta atenção. O próximo aqui, eu dei um exemplo de aluno. Estamos no ambiente de educação e hoje existem muitos empreendedores que são professores, pessoal de licenciatura. A pedagoga é um ser humano fenomenal. Eu sou um fanático, admirador de pedagogas, porque para mim elas são engenheiras, psicólogas, terapeutas, professoras, makers, robóticas. Eu conheço professores de tudo quanto é natureza, gestoras, médica, doutora, enfim. Pedagoga é tudo. É agro, é tech, é pop. O que eu quero dizer? É porque muita gente empreende também na educação, tá? Muitos professores aí de matemática, geografia, empreendem na educação, sim. Muitos professores e empreendedores, né? Então, quem que é o cliente desse professor empreendedor? É o aluno. Mas eu não sou professor empreendedor, professor. Eu só estou fazendo curso de geografia, eu quero dar aula de geografia. É para isso que eu estou fazendo. Pronto. Mesmo assim, você tem um cliente, e esse cliente é o seu aluno. Sim, porque o aluno, enquanto estudante, ele é aquele que está na sala de aula aprendendo com o professor e seus conteúdos do curso. Mas o aluno, enquanto cliente, ele assina um contrato para aprender com você a tal da geografia. Mas que contrato é esse? Porque eu sou aluno do criança. Tudo bem, mas o pai assinou para esse aluno estudar naquela escola, mesmo que seja pública. Tem um aval por trás. Então ele é seu cliente, sim. E o aluno não é que é pior, mas ele é um cliente diferenciado, porque ele é cliente, ele é usuário, ele é comprador, ele é consumidor, muitas vezes, tá? Principalmente depois de adulto. Então vocês têm que prestar atenção nisso. Quem que é seu cliente? Entenda qual dessas esferas o seu cliente está, ou se ele está em todas, assim como no caso do aluno. Então, por fim, o cliente, né, são todos que foram citados até agora. O cliente é aquele que se relaciona de qualquer maneira com a sua empresa. Às vezes ele ama a sua empresa, não tem dinheiro para comprar, mas ele ama a sua empresa. Por quê? Porque ele sabe que algum amigo dele diz que é bom, uma marca que ele admira, mas ele não tem condições de comprar. É o caso da Ferrari, por exemplo. Ele pode até se relacionar com uma empresa usando o produto dela, ou comprando o produto dela, ou escolhendo essa empresa sempre que puder, né? Se ele puder escolher, em algum momento votar. Eu, por exemplo, eu tenho um boné da BMW, eu tenho uma vontade muito grande de ter um BMW um dia. Mas eu não tenho, nunca tive. Então, o cliente também pode se relacionar com essa empresa, valorizando a marca, valorizando o produto, falando bem, sem necessariamente ele ter sido já um comprador desse produto. Então,
Eu dei o exemplo da Ferrari exatamente por isso, porque o cliente é aquele que se relaciona com a empresa. Portanto, você pode afirmar que é um cliente da Ferrari mesmo sem ter comprado um carro dela, de acordo com o conceito de cliente até agora que eu expliquei para vocês. Continuando aqui, o mercado, né? Vocês têm que ter noção do mercado que vocês vão atuar. Por quê? Porque qual que é o tamanho da demanda que vai ser atendida, né? Quem são os seus concorrentes? Qual que é a diferença entre a minha solução, né, e a solução dos meus concorrentes? Vamos entender um pouquinho de mercado, galera. O mercado é dividido em 3 tamanhos, né? O tamanho total do mercado, por exemplo, todo mundo que tem carro no mundo. É muita gente, é um mercado enorme, tá? E todo mundo que eu consigo atingir aqui, que é, sei lá, Brasil. E todo mundo aqui da minha cidade, porque eu tenho uma lojinha de carro aqui, por exemplo. Ah, mas carro, professor, aí você está falando muito longe, fala de pipa. Tá bom, nos pipas. Tem muito professor que colocou aí como ser professor particular. Você pode atender o Brasil inteiro, online, mas para você cobrar um pouquinho mais caro, talvez você consiga se fazer o particular aqui no seu bairro. Entendeu? O valor agregado, você vai até a pessoa, ensina, mostra, dá exemplos, faz práticas com ela particularmente. O professor de línguas, de inglês, faz muito isso. Vocês podem pegar essa bagagem, essa experiência, porque já é comum, não é uma novidade, não é uma inovação, mas não precisa ser inovação. Tá? Precisa ser a sua atitude perante esse mercado. Tá? Qual que é a sua solução? Como é que você apresenta essa solução? Para qual mercado que é? Quantos que você aguenta? Porque, eu resolvo ser professor particular, tá bom, e vem 1.000 pessoas querendo ser seu aluno, e aí, como é que você faz? Aí você vai ter que criar novos formatos para atender os 1.000. Talvez tenha que fazer em grupo, não dê mais para ser particular, ou vai ter que gravar vídeos. Enfim, você vai ter que criar soluções para essa sua demanda, porque ela é alta. Então você tem que entender a demanda. Entender a demanda é entender o mercado. O mercado. Então, qual que é o tamanho do seu mercado? Então, para você saber o tamanho do mercado, pesquisando. Tem no Google. Pesquisando. Tem no Google. Não tem um segredinho. Pesquisando. Você vai pegar um nicho. Meu mercado é cafezinho, meu mercado é bolinho de pote, meu mercado é boi, meu mercado é vassoura, meu mercado é produtos de limpeza, meu mercado é serviços. Eu limpo casa, meu mercado é eu cozinho, eu sou cozinheiro, sabe? Então, quantos restaurantes tem para cozinhar, quantas cozinhas, qual que é o meu formato de entrega do meu produto? É o meu mercado. Tá? Você tem que entender o seu mercado. Depois que você entender o seu mercado, você precisa saber quem que está nele, além de você. Eu vou dar um exemplo aqui de café. Por exemplo, aqui eu moro numa cidadezinha que virou um canteiro de obra, tem prédio saindo para todo lado, certo? E aí o que acontece? Eu sou apaixonado por café, então é um produto que eu gosto, então venderia café. E aí tem pedreiro pra caramba aqui, pessoal é um empreiteiro, uma atenção predial, tem muito prédio, então esse serviço é um serviço corriqueiro. Então venderia para esse público, eu sei que é um público que é interessante para mim, que está lá. Só que o meu produto é premium. Quem são meus concorrentes? Pô, aqui não, mas aqui tem muito da Amai. Eu coloquei vários exemplos aí, Mac Café, Grão Expresso, Havana, France Café, tudo um lugar chique. Tá? Por quê? Porque o cafezinho é 30 pila. R$ 30. A média nesses lugares aí. Para o cafezinho, aquele, só que aí do pó de café, com menta, do México, não sei o que, cheio de frescura. Todos eles têm seus diferenciais. Essa frescura é o diferencial, é a proposta de valor do produto, tá? E aí, eu fiz aqui uma brincadeira, porque você tem que ser criativo se você não tem dinheiro. Mas faz de conta que eu não tenho dinheiro, mas eu sou amigo do Leonardo. Leonardo, o cantor. Então, o meu diferencial é que eu levo o café para você, eu sirvo o café para você, eu faço ele na hora e eu canto sertanejo para você. Só que o meu garçom é o Leonardo. E aí eu consigo trazer um preço maior, porque, pô, você tá lá na obra, o Leonardo vem servir para você, é uma grande proposta de valor, tá? É lógico que foi um exemplo lúdico aqui com vocês, para vocês criarem qual seria a proposta de valor para deixar realmente conseguir cobrar um pouco mais da sua entrega, do seu produto. O que seria o seu diferencial? Tá? Pensem nisso. Criatividade mais coerência. Tá? Então, quando você pensar na sua solução, você tem que saber explicar pelo menos essas 5 coisas. Vamos lá, o diferencial, acabei de falar, o Leonardo que entrega meu cafezinho. Tem um cara premium lá, um cara hiper educado e gentleman que vai te entregar, e famoso tal, vai entregar o cafezinho para você, cantando sertanejo ainda. Como que o produto funciona? Cara, o cafezinho, você pode falar as características dele, né? Ele é diurético, ele libera a cafeína, estimula você, ele é estimulante, então ele te acorda, ele te aquece, né? Ele é confortável, tem um cheiro bom, ele dá esse ar do descanso e do ânimo ao mesmo tempo, né? Porque é o café, e se tiver com açúcar, ele dá aquela baixa, né?
na adrenalina e ao mesmo tempo te dá energia. Então, com açúcar ou sem açúcar, café é maravilhoso, é bom, faz bem para a saúde, inclusive. Sem açúcar faz mais bem para a saúde. Como que resolve o seu problema? Pô, de manhã ele dá aquela enganada na fome, digamos assim, né? E instantaneamente ali dá aquela aquecida, já me dá gás para a próxima etapa. Assim que ele resolve o meu problema. Que é um problema que eu tô ali na obra, querendo tomar um café e tal. Sou muito bem servido no meu café durante o trabalho, não preciso sair daqui, me deslocar, porque o cara entrega aqui para mim. Então, cada cliente vai ter vai curar alguma dor, você vai curar alguma dor. Para um vai ser o fato de fazer na hora, para o outro vai ser o fato de vir quentinho, para o outro vai ser o fato de ser o Leonardo, e para o outro vai ser o fato de se entregar lá no meu lugar de trabalho, porque eu não preciso descer lá da obra. Tá? Modelo de negócio, B2B, B2C, peer-to-peer. Tá? B2B, negócios para negócios, é quando eu só vendo café para outras empresas. Aí eu vendo em larga escala. Negócio para pessoas, B2C, é quando a minha empresa vende pro rapaz da obra lá que eu falei. Beleza, pro prestador de serviço da obra. Esse é o meu negócio. Ou pode ser de cliente para cliente. Quando eu vendo para. Eu, como cliente, vendo para outro cliente, que é pessoa para pessoa. E aí depende. Tá? Então tem vários modelos de negócio, vai depender qual que vai ser o seu, mas pode ser todos, não tem problema nenhum. Pode ser um de cada um. Tá? Não tem limitação a isso. Outra coisa, como é que você ganha dinheiro? Como é que esse cara paga você? Desconta na folha? É recorrência todo mês? Vem todo dia, ele vai e paga na hora, é no Pix, é no cartão de crédito, como é que isso funciona? Né, esse dinheiro tem que entrar, certo? Paga antes, paga depois, como é que funciona? Tá? Então, isso tem que ser pensado também dentro do seu negócio. Então, o que vocês vão entregar? Vamos lá, vamos pro finalmente. O que vocês vão entregar? Vocês vão entregar qual que é o principal benefício, né, que é a proposta de valor. Vocês vão entregar quem que é o cliente de vocês. Quem que é o cliente de vocês? Desenha, escreve. Oh, meu cliente é o cara da obra. Eu coloquei ali, o cara da obra, o cara do trabalhador da obra aqui, das obras aqui de Balneário Pissarra, em Santa Catarina, tal, que é onde eu moro. Qual que é o meu mercado? Aí sim vocês vão fazer o Tanson, vocês vão fazer os 5 concorrentes principais do seu mercado e vocês vão fazer 5 diferenciais que vocês têm. Sim, pode ser característica, sim, mas que não seja banal. Ah, o meu produto é bonito, é cheiroso, é gostoso. Isso aí é um mínimo. Me diz aí quais são as reais características do seu café, o que, que ele faz, o que, que ele resolve. Né? E a sua solução. Quando você pensar essas diferenciais, você vai pensar dentro dessas 5, qual que é a mais? A mais está ali junto com a proposta de valor e está ali junto com o principal diferencial dela. Tá? No meu caso, é ali o café do Leonardo. A minha é o Leonardo que serve, o meu garçom é o Leonardo. Então, assim, qual que é a sua? Tá? Como funcionaria? Como que resolve a dor do cliente? Qual que é o modelo de negócio e monetização? Só isso. Você vai escrever isso tudo. Você vai escrever tudo isso que eu falei, você vai escrever em texto e vai colocar aqui na link, nesse espaço que você tem lindo aqui. Simples assim. Beleza? Dúvidas? Continua à disposição. A gente acabou de falar de um formato chamado Startup Think, que eu falei desde o começo, que é uma forma de pensamento que permite uma organização tornar-se ágil, porque considera a experiência e a prototipagem como forma de promover inovação. Então, é a hora de ter ideia? Não para ficar criando moda nem inventando moda, tem que ser algo execuível. Esse negócio do Leonardo é brincadeira, tá? É brincadeira. Jamais um cantor ia servir para fé. Então, talvez para um outro cantor, né? Pro Leonardo, pro Gustavo Lima, alguma coisa do tipo. Mas eu acho que eles são incríveis lá onde eles são. Né? Talvez servindo café não seja o forte deles. O meu ponto é, quando você criar a ideia, quando você criar o seu diferencial, que seja algo real. Tá? Não é para testar, mas menos maluquinho assim, não tão criativo assim, não tão voando fora da casinha assim. Tem que ser algo realmente execuível, tá? Algo que você consiga aplicar, tá bom? Porque prototipar é testar de verdade. Essa é a ideia. Bora lá, escreve isso, coloca no papel. Na verdade, coloca aqui na link já. Não precisa nem colocar no papel. Olha que maravilha essa plataforma. Bora lá. Terminando, finalizando. Beijo. Até a próxima.